Vocês totalmente não dependem, né, de tráfego pago hoje no negócio de vocês. Estão pensando nisso? O que vocês aprenderam com o orgânico que hoje se tornou um pilar do negócio de vocês? Não só do nosso negócio, mas eu acho que o mercado tá pendendo muito para essa questão de orgânico, é engraçado que às vezes eu vejo alguns produtores falando assim, você precisa fazer no orgânico, você faz esses 3 passos, vai dar certo e tal, mas aí você olha na biblioteca de anúncios dele, tá bombando de anúncio. Eu falo, gente, mas não faz muito sentido. Tá bombando de anúncio, o cara fala do orgânico, qual que é o jogo ainda, né? Eu vou parar para um dia sentar com eles e entender, né? Qual que é o jogo? O que você faz ali, né? Claro que potencializa, você escala e tudo mais e faz parte, mas como você falou, a gente não depende do orgânico porque a gente conseguiu construir essa base, né? E assim, volume, um dos pilares nossos foi realmente o volume. Então, na parte não do marketing, mas na publicidade, existe a visão 360 do negócio. Quando a gente sai um pouquinho do marketing, a gente vai para a publicidade, entender de comportamento, de emoções, de estrutura, a gente trabalha um pouco nisso. Então, quando você vê outdoor na rua, você vê na televisão, você vê no intervalo, você vê na rádio, não é que isso é marketing. A pessoa, meu Deus, que vai vender é marketing. Não, ela está entendendo o poder da neurociência e da publicidade, que é a associação à marca. Então, eu vi muito isso lá no Boticário e é volume. É você estar em vários momentos ali andando com a pessoa. Andando e você caminha. Um exemplo claro disso foi aquele personagem que é de fora do Brasil, que ele corre, ele faz todo um roteiro ali de manhã e coloca coisa no rosto. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, um negão malhado. Isso. Esqueci o nome desse cara. Só que as pessoas não entenderam o que estava por trás ali da venda do negócio. E é exatamente isso. É sutil e isso a longo prazo faz muita diferença. Então, um dos nossos pilares foi realmente o volume. A gente fazia por dia 3 posts todos os dias. A gente ficou lá fazendo durante anos 3 posts todos os dias, entendendo como que ia acontecer. Então, o primeiro volume. O segundo é ouvir o que as pessoas realmente querem e precisam, e não necessariamente aquilo que eu acho que é o ideal. Então, a gente faz muita pergunta mesmo. Sim. Tanto que a Manu falou, desde o primeiro dia tem caixinha de pergunta. Ajuda, né? Porque você tá olhando pro seu público. Porque ele mesmo fala, não precisa... Porque a galera fica pensando, o que eu vou criar agora? Eu nunca precisei disso. Vou fazer pesquisa. Parar pra pensar. Sempre tem um produto ali rascunhado. Só disso, fala. Então, assim, é fácil. Eu vou falar que é fácil porque realmente é fácil nesse sentido. E não é só no digital que as pessoas fazem isso. É no produto físico, desde que o mundo é mundo, há a pergunta para você solucionar um problema. Eu sempre brinco assim, o que veio antes? A vontade de sentar ou a cadeira? A vontade de sentar, mas alguém perguntou qual que era o problema para essa pessoa, alguém criou, e aí o que aconteceu? Teve cadeira, mesma coisa mesa. Então, há necessidade, mas você só vai saber se você perguntar assim, olha, o que você precisa? Ou o que você faria? Ou como seria? Então, a gente faz muito isso. Então, o primeiro é o volume, o segundo é realmente a pergunta, e o terceiro é ficar muito antenado no tipo de comunicação, o tipo de linguagem do nosso público. Legal. Que eu acho que é um dos pontos de conexão, que quando você fala diretamente com a pessoa, isso muda o jogo. Porque ela vai querer replicar isso, porque ela está replicando aquilo que ela fala. Perfeito. Sabe aqueles posts que você compartilha e você faz motivacionais, ou, nossa, isso é muito verdade? É que você queria falar, mas muitas vezes você não tem coragem de falar, porque, putz, é minha imagem e tal, eu não falaria isso, e eu fico terceirizando, mas foi a Manu que postou, né? Esse tipo de compartilhamento a gente usa muito, e aí é muito viral. Então, se olhar nos nossos insights hoje de conteúdo, há muito mais compartilhamento do que, por exemplo, curtida ou comentário. Isso é legal. E a gente viraliza muito, assim, nesse sentido. Então, a gente hoje tem na nossa audiência base, mês, né? Por mês, mais ou menos, 50 milhões de interações no orgânico, sem tráfego pago. E a gente tem um volume muito grande de entrega. Então, assim, 85% da entrega dos nossos conteúdos é para quem não é da nossa base. E aí, as outras porcentagens ali fica realmente para quem é da nossa base. Mas a gente tem essa entrega porque a gente usa esses pilares ali para conseguir trabalhar com o orgânico. Dá trabalho, dá muito mais trabalho. Sim. Você trabalhar com isso, mas a longo prazo tem um retorno muito maior. Sim, com certeza. Agora, beleza, eu tenho ali uma caixinha de perguntas que é maravilhoso porque eu consigo ter o tato fino da minha audiência, o que é que eles querem ouvir, quais são as principais dúvidas, dores, desejos. Mas hoje vocês têm uma linha editorial que vocês seguem, roteiros planejados, olha, eu preciso tocar nisso aqui, naquilo lá. Porque nem tudo deve ser falado, nem tudo que é trazido na caixinha de perguntas, às vezes você deve botar pra frente. Existe um conteúdo estratégico. Então, como é que funciona essa parte da operação de vocês?
Sabia. Eu falo que agora eu tenho uma boa desculpa pra ficar no celular, que daí quando alguém vem me cobrar, eu falo, estou estudando o meu conteúdo. Dentro da internet a gente vê vários conteúdos e aí eu vou separando o que dá, o que não dá, e dentro daqueles que eu separei eu vou criando novos, então sim, existe essa linha, mas a gente já trabalhou, tipo, não dá certo dentro do meu negócio, lógico, ter uma linha editorial mensal. Não dá, mas é porque é o meu perfil, né? Então o que É o que a acontece gente escolheu de fazer, de atender as mães. A previsibilidade lá de daqui a um mês é Passou. difícil para uma dinâmica que é muito grande. Todo dia acontece muita coisa com as mães ali. Entendi. Então, o que eu faço normalmente é semanal e às vezes diário, assim. Aconteceu alguma coisa, eu jogo para outro dia o que eu tinha planejado e faço algo ali na hora para sair algo que é o assunto do momento. A separação da Virgínia. É o assunto do momento, vou criar um conteúdo ali, como isso afeta o sono do bebê. Aconteceu do Neymar quebrou o joelho. Esses dias eu coloquei, ele tava fazendo pra torcida porque a bebê nenenzinha tá dele tava dormindo. Então, se até o Neymar sabe que o sono do bebê é importante, você Que fica aí legal. querendo fazer seu filho dormir. Pegou no time, A hein? gente não perde a oportunidade, a gente usa muito. Eu uso tudo, pra assim. isso. Por quê? Porque vai fazer diferença. É um assunto, tá se falando muito do Neymar. Tanto que tinha comentário da torcida do Santos lá dentro do meu post. Furou a Vai bolha. aparecer alguém ali falando. Então tem que ser usado, né? Porque a mãe, a esposa do torcedor sabe sobre o sono do bebê, ela precisa e vai lá entrar e vai comprar o meu produto. Então tem que ter várias informações ali durante o dia. Não dá pra ser, né, ali enfaixadinho. Não. Meu sonho seria, né? Agendar todos os posts de um dia só ali. Oh, passar o mês só. Só vendo ali, só fazer insight. store. Mas trabalhar com orgânico, e o nome já diz, né? Orgânico não tem como ter muito, né? Depender muito É verdade. desse mês, né? Então a gente não perde realmente o time. Entender Isso é muito criativo. que você... aonde está a atenção das pessoas. E quando a gente entende isso, a gente consegue criar muita coisa. Perfeito. Qual que é o momento que a gente está vivendo hoje? O que está aparecendo no mundo? Qual que é... o que está passando na televisão? As pessoas que não consomem conteúdo onde estão a audiência, elas ficam fadadas a depender do tráfego para alcançar. Porque ela não vai conseguir conversar com a pessoa. Ela não vai conseguir chamar a atenção da pessoa com o que está acontecendo. Agora começou o frio. Então, cara, é simples, né? Tá todo mundo falando do frio. A gente vai ter que entrar nesse assunto porque a gente vai conectar com essa pessoa. O que vai acontecer amanhã, depois e depois? Como que a gente vai conectar com isso? Então, a tendência da atenção dos negócios, ele é um ponto muito chave para quem trabalha com orgânico, nesse sentido. Porque Faz todo se sentido. você perde esse time ali, você já tá atrás. Então, eu sempre falo para o aluno, Manu, veja realmente ali a chamada do Fantástico. Porque é um assunto que vai reverberar um tempo. E tem isso também, tem Eu não assuntos... assisti o Fantástico antes disso. Passava direto. Agora tem que... Obrigado. Chega o horário do Fantástico. Que eu não tem que ser- assisto. Aí, ó. Todo porque- mundo assiste. Todas as pessoas que compram os nossos produtos assistem. E se você olhar na estatística, a maior probabilidade de conversão é no domingo à noite, porque a vulnerabilidade do sentimento das pessoas, ela tá muito ligada naquele sentido. A dieta na segunda, o Então, exercício, eles a estão muito mudança. propícios a decidir Caramba. algo para satisfazer algo que não vai ser satisfeito. Caramba. Porque é total. uma válvula de escape. A compra é uma válvula de escape emocional. Então, a gente entende isso. Então, quando a pessoa ela quer tomar uma decisão ali, o dia da semana, né? Então, já pega essa dica. O dia da semana ali, ela tá muito preparada para no domingo, a partir das 18 horas, ela tentar resolver a vida dela. Total. Porque... Quando o Fantástico encaixa uma notícia de maternidade, Fantástico, me ajude. Toda Sim, semana me vamos fazer um quadro Perfeito, juntos, né? o match perfeito. Porque a gente consegue Nossa. conectar mais com as mães nesse Sim, sentido, sim. né? Faz todo Então, sentido. todos os dias... E tem assuntos atuais que eles ficam mais tempo, tem um lastro maior, e tem assuntos atuais que a gente vai postar e vai ser só hoje. Mas tem coisa que a gente vai ficar batendo Perfeito. durante a semana inteira, né? Então, eu sempre falo para opa, viu que passou em tal lugar? Opa, o que aconteceu lá fora que vai reverberar as páginas de fofoca? Cara, todo mundo vê página de fofoca, e seja de qualquer assunto. Mas eu não tô interessado na fofoca, eu quero entender por que as pessoas... E eu olho o comentário, o que as pessoas estão comentando? Gente, a atenção tá aqui. Sim. Vamos chamar e trazer elas para um outro mundo para ensinar elas algo?
Então, essa estratégia, assim, é um ponto muito chave. Aí você perguntou dos stories, né? Da sequência. A gente tem uma estratégia bem definida para aumento de audiência, para oferta. Então, a gente começa os nossos stories realmente com essa estratégia. Na parte da oferta, a gente faz oferta todos os dias. Eu falo que quem não faz oferta não vende. Isso é fato. E tem que fazer oferta. Tem muita gente com medo de ofertar. Então, a gente usa oferta todos os dias, pelo menos 2, 3 ofertas diferentes a gente faz. Só que a gente não chega assim, abre, hoje tem uma oferta. A gente cria esse storytelling para a pessoa. A gente prepara ela para responder uma caixa. Porque não é só você abrir uma caixa de perguntas e esperar todo mundo falar. Não, você tem que instigar, você tem que preparar a pessoa para ela entender que ela precisa responder aquilo. E depois também tem a preparação para responder essas caixinhas. Porque não é só também começar a responder sem nenhuma preparação. Já foi. Tem toda uma narrativa. Tem toda uma narrativa que você precisa fazer. Então, uma dica que eu dou para as pessoas que estão no digital, às vezes estão, meu Deus, o que eu faço? Tá difícil aqui, orgânico e tal. Você precisa se interessar por história. Se na escola você não se interessava, agora você vai precisar se interessar. Você vai precisar entender o que realmente é a história. E não existe história de uma pessoa só, porque senão ela nunca seria contada. E aí a gente entende que a história, ela se conecta, ela consegue fazer o negócio andar. Então, além do tráfego, que todo mundo fala, meu Deus, vamos fazer tráfego, além da oferta, que você quer criar uma oferta irresistível, uma promessa, meu Deus, milagrosa, aprenda sobre história, aprenda sobre copy, sobre storytelling, que isso vai fazer muita diferença. Você vai ter um outro olhar para conteúdo. Quando a Manu, tenho certeza que ela olha um conteúdo hoje, ela não tem a mesma visão de 5, 6 anos atrás, porque ela olha como essa narrativa está sendo criada, a ponto daquilo, até chegar no final da ponta da pessoa e falar assim, opa, é isso que eu quero. Então, hoje em dia, o ramo do digital, ele está indo, assim, não vou falar 100% porque eu não tenho os dados, né? Qual que é a fonte, mas assim, eu vejo que essas pessoas que não sabem contar a história, elas vão ficar para trás. E as marcas entenderam isso. As marcas, na verdade, elas fazem isso há muito tempo. Exatamente. Mas elas estão fazendo ainda mais e melhor nesse momento, porque elas entenderam como que o jogo está pendendo e funcionando.